Oi gente, cá estou eu novamente. Hoje eu vou gravar um vídeo sobre filmes. Primeiro, eu quero falar sobre filmes de terror. Uns filmes de terror, alguns são óbvios e alguns nem tanto. Tem uns que você não... pelo menos na minha opinião, você não assistiria, porque não tem não sei, parece ser bucha, sabe? Parece filme bucha. Mas não é. Primeiro, não tá por ordem de melhor a pior, ou sei lá, não tá em nenhuma ordem. Foi só os que eu fui lembrando, fui colocando primeiro. Mas, primeiro filme, A Visita. Não sei se vocês conhecem, mas tem na Netflix. Pra ser sincero, eu coloquei ele pensando que era outro filme. E aí, não era, e eu continuei assistindo. Eu assisti faz um tempo já. Mas é um filme bom, eu gostei. É um filme que... é um filme mais terror psicológico do que terror. Então é um filme que você fica o tempo inteiro apreensivo. Ainda mais... Eu amo esse tipo de filmagem. Porque filma como se fosse em primeira pessoa, sabe? Como se a gente estivesse dentro do filme. Porque é igual o REC. Não sei se vocês já assistiram o filme REC. Que... também é nesse estilo de filmagem que eles estão filmando como se fosse um documentário, uma reportagem, né? E nesse filme, A Visita, eles também estão gravando, mas só por gravar. Estão gravando pra fazer recordações. Acho que ela tem um canal, e aí ela tá gravando pra isso. Mas, basicamente, são duas crianças. E elas vão visitar os avós, que eles não veem há muito tempo. A última vez que eles viram, eles eram muito pequenininhos. Então eles nem lembram de como eram os avós. E nessa viagem eles vão sozinhos. Então os pais não vão, só vão os dois. E é no meio do nada, é um sítio no meio do nada, sabe? Aí tem que andar pra caralho de carro pra chegar na cidade vizinha, onde tem gente. Nisso que eles vão visitar os avós, acontecem uns negócios estranhos, eles começam a ver algumas coisas estranhas. O avô sempre tá no celeiro, sabe? E não deixa ninguém entrar. A avó também é meio estranha. Ela age estranho. Tem partes do filme que são muito estranhas. Tipo, tem hora que eles acordam com barulho, sabe? Eles querendo entrar no quarto deles. Eles acordam com a avó andando de um lado pro outro, pelada. É um filme muito estranho, gente, de verdade. E aí tem um plot muito bom. Tem cenas de perseguição. Essa cena é muito angustiante. Ainda mais eu odeio gente correndo atrás de mim. Em jogo, qualquer coisa. Se eu estiver jogando e tiver alguém correndo atrás de mim, já era. Eu travo, não consigo. Então, essa cena do filme, pra mim, foi super angustiante. E é um filme bom, então A Visita eu recomendo vocês assistirem. Segundo filme é A Ilha do Medo. Esse eu acho que bastante gente assistiu, porque é mais famoso. E é com Leonardo DiCaprio, né? Então eu acho que bastante gente deve ter assistido. Mas esse também é um filme mais suspense. Mas é um filme mais investigativo. Também é um plot... Nossa, esse é um dos meus filmes favoritos da vida. Eu assisti ele numa época que eu tava estudando psicologia, introdução à psicologia. Então eu amei o filme, sabe? Porque é sobre ele é um investigador, o Leonardo, né? Ele é um investigador e ele vai pra uma ilha que é um hospício. Então nessa ilha só tem os piores, sabe? Os malucos. E a ilha é dividida em dois. Então tem uma parte que são prisioneiros, que eles realmente são mais perigosos. E aí eles vivem em uma parte separada da ilha. E aí tem a outra parte da ilha, que é a parte que ele fica investigando mais, que é a parte do hospício mais de boa. Ele vai investigar o desaparecimento de uma mulher. Tipo, ele é uma ilha, então não tinha como ela desaparecer. E ela só some do quarto. E aí ele vai investigar esse desaparecimento. Ele e um colega dele, que é o Mark. O Hulk. É ele. O filme todo é em relação a isso. É ele investigando o desaparecimento dessa moça. Então ele vai, investiga tudo, conversa com todos os funcionários e
tem partes do filme. O legal desse filme é você assistir mais de uma vez. Porque na primeira vez você não vai pegar todos. Tem uns detalhes que vai deixando dicas sobre o plot do filme. Então tem algumas diquinhas que eles vão colocando sutilmente que você não pega de primeira. Mas depois que você termina o filme, entende o plot, vê tudo e assiste novamente, você vai prestar atenção e vai ver coisas que você não viu antes. E aí você vai ficar, putz, realmente faz sentido, então. E pergunta sobre essa mulher que sumiu, aí falam que ela matou os 2 filhos. Um monte de coisa, gente, um monte de coisa. Se eu falar, vocês vão pegar qual é o plot, porque é meio óbvio e não é, sabe? Quando você tá assistindo, tu não vai pensar nisso. Mas se eu falar, vocês vão pegar. E aí, às vezes, ele desconfia de todo mundo, porque pra ele... ele começa a desconfiar do dono do hospício. E aí ele pensa que estão drogando ele, porque ele começa a passar mal dentro desse hospício. Começa a ter sonhos estranhos. Sonhos estranhos. E aí é legal. Muito legal, muito legal. Eu recomendo de verdade esse filme. E Leonardo DiCaprio, né, a atuação dele é maravilhosa, então... Só pela atuação já vale a pena assistir. Agora, o terceiro filme é Herege. Esse filme é mais atual. Acho que ele lançou em 2024. Tem na Netflix também. Mas, basicamente, esse é mais um filme mais bíblico. O nome já diz, né? Herege. São duas meninas. Elas são as principais do filme. 2 meninas, elas vão de porta em porta espalhando a mensagem da Bíblia delas. E aí elas chegam em uma casa, começa a chover, uma chuva fodida. E aí o cara convida elas pra entrar. Elas não podem ficar em um ambiente sozinha com um homem, né? Então ele fala que a esposa dele já tá vindo, que ela tá cozinhando. Aí elas entram, ficam um tempinho lá. E o filme em si, tipo, ele também é religioso, esse cara. Ele é religioso, ele tem uma puta de uma Bíblia. Um livro. Não é não é católico nem evangélico. É uma outra religião. Mas ele tem um livro deste tamanho. Então ele também é religioso, ele sabe muito sobre todas as religiões, não só sobre uma específica. Ele tem conhecimento de todas. E ele meio que testa a fé delas, basicamente. Ele dá 2 opções para elas, basicamente. De continuar com a fé delas ou concordar que ele tá certo e que todas as religiões meio que são a mesma. Que Deus é meio que a mesma pessoa em todas as religiões. Eu não gostei do final, não sei. Não achei um final tão bom. Mas o filme é legalzinho, tipo, é um filme bem escrito. Mesmo eu não gostando do final, eu acho que vale a pena assistir. Agora, o quarto filme, Não Fale o Mal. Eu não sei se ele é na Netflix ou na Prime, mas também é com um ator fudidamente de bom. Eu amo esse ator. De verdade, pra mim todos os filmes que ele fez são maravilhosos. É o ator de Fragmentado. Mas basicamente é uma família que ela tá de férias. Eles viajam pra um novo... Acho que eles vão pra outro país. Não é outro país. Eles vão pra outro estado, eu acho. E aí eles conhecem uma família lá que também tá de férias, que é a família desse ator maravilhoso. E eles começam uma amizade entre famílias, sabe? A família dele tem um filho e a família que tá visitando tem um filho, uma filha. Tem uma filha. Eles vão visitar o chalé deles, que ele é médico, né? Ele fala que ele é médico pra eles. E aí vão visitar esse chalé. Um chalé bonitinho. A mulher, ela é vegetariana. E aí ele faz ela comer carne. Fala, putz, esqueci.
Mas prova aqui, ó, esse pedaço de carne. Meio que obriga ela a comer. É um filme muito legal, gente, de verdade. Também tem um plot muito legal. Muito legal. Muito legal. E aí o menino, o filho dele é mudo. Ele não fala nada. Então ele não consegue se comunicar com a menininha. É muito angustiante isso. Porque sempre parece que ele quer falar alguma coisa. Ele parece meio amoído o filme inteiro. E aí depois, no final, a gente entende por que ele fica tão amoidinho, né? A atuação dele é maravilhosa nesse filme também. E o plot é muito bom. Depois você descobre a história desse menininho de verdade, né? Do filho deles. História deles em si, da esposa dele. É um plot fudido, cara. Esse daí eu realmente não esperava. Não esperava nenhum dos dois plots, sabe? Sobre os dois. Então eu acho que vale a pena. O quinto filme é Na Companhia do Medo. Esse eu assisti há um tempinho. E ele tem na Prime. É um filme com Robert Downey Jr. Ele não é o principal, mas ele participa do filme. Ele é um... Como que é o nome? Ele é um psiquiatra. Esse filme é sobre isso, sobre hospício também. Eu gosto, né? Eu gosto desses assuntos. É sobre uma psiquiatra. Ela é a principal. Ela trabalha em um hospício também. E ela é casada com um dos chefes desse hospício. E aí, um dia, do nada, ela acorda em uma das celas do hospício. Internada. E ela não sabe o porquê, não lembra de nada. E aí o psiquiatra dela é o Robert, né? Que ele queria ter ficado com ela, só que não ficou por conta do chefe, né? Porque ela era afim dele, do chefe. Ele é o psiquiatra dela e aí ele explica o que tá acontecendo. Ele vai jogando algumas coisas, perguntando, né? Por que você tá aqui? O que você acha que aconteceu? E ela não lembra de nada. E aí ele explica o que aconteceu, o que ela fez pra estar ali. E o fato dela estar lá é porque ela não lembra que ela fez isso. Só bloqueou, sabe? E aí o filme é um filme... Tem coisas sobrenaturais. E também... É mais coisa sobrenatural. Mas também tem uns negocinhos... Tipo... Como se o monstro fosse... o ser humano. E não a parte sobrenatural. É legal. Então ela, tipo, começa a ver uma mulher que não existe. E aí depois ela descobre quem é essa mulher que ela tá vendo. Aí ela começa a aparecer machucada. Essa mulher começa a machucar ela. Aí depois mostram o que ela fez, né? Porque tem foto do que ela fez. Então tem provas. Aí mostram pra ela surta. Porque ela não aceita que ela fez isso. Aí depois ela acaba lembrando de tudo que aconteceu, tudo que ela fez. Não irei dizer se ela fez ou não. Mas ela começa a lembrar de tudo. E é interessante, porque depois a gente descobre muitas coisas sobre o marido dela. Coisas horripilantes sobre o marido dela. A gente descobre se ela matou, se não matou. Se não foi ela, a gente descobre quem foi e o motivo. Então, é muito legal. Muito legal. Esse realmente é um filme que você só passa, sabe? Você tá pesquisando o filme, você só passa por ele, porque ele não é chamativo. O nome não é chamativo, nem o... Tô com um banner na cabeça. Nem, sabe, nem o negocinho, nem a imagem. Não é nada chamativo, então você só passa por ele. Mas vale a pena assistir esse. O último filme que eu vou falar aqui pra vocês é Os Observadores, que tem na Prime também. Ele é um filme mais sobre coisas mitológicas. Não é terror, é mais suspense e sobre coisas mitológicas. É um filme onde
uma menina, ela trabalha em uma loja de aves. E aí chega uma ave nova lá e ela tem que levar o pássaro pra um zoológico que é longe pra caralho, que fica no interior da cidade. Então ela vai dirigindo até lá, só que ela acaba se perdendo no meio da floresta, o carro só pifa. Aí ela vai tentar procurar alguém e ela se perde no meio da floresta. Aí não acha o carro, não acha ninguém e fica perdida. Não ela encontra, mas uma pessoa acaba encontrando ela. Aí ela vai atrás dessa pessoa, eles chegam numa espécie de, não sei como que é o nome disso, uma espécie de caixa, como se fosse um bunker, só que não embaixo da terra, sabe? É meio que uma caixona de concreto. E aí tem um vidro que de noite eles não conseguem ver através do vidro, eles só conseguem ver o reflexo deles mesmos. E aí elas entram nessa espécie de bunker, e aí tem mais 2 pessoas, e aí fica os 4. E aí essa pessoa que encontra ela explica tudo direitinho, o porquê que eles estão ali. E aí ela explica que tem esses observadores, que são... Eles não sabem o que são, mas são uns bichos que toda noite vão lá pra assistir eles. E eles não sabem o porquê que eles gostam de fazer isso, mas todas as noites eles vão lá pra assistir eles. Ela não fala que não sabe muito sobre eles, mas ela já tá lá há muito tempo, então ela acabou entendendo algumas coisas, aprendendo algumas coisas. E aí ela fala que tem algumas regras que tem que ser seguidas. Essa menina caga tudo e aí quebra algumas regras. Também é um filme muito legalzinho. Tem uma parte que elas ficam presas pra fora e ninguém sobrevive. Ninguém sobrevive quando tá do lado de fora, porque esses bichos matam pessoas. Então, sempre quando tá anoitecendo, tem que correr pra dentro desse bunker, senão eles matam. Então todo mundo que sai não volta. Depois você entende, essa menina descobre quem são esses observadores. Por isso que eu tô falando, né, coisas mitológicas. Se você gosta disso, né, dessa história de mitologia, você vai achar interessantezinho. Esses são os filmes, espero que vocês gostem. Se vocês forem assistir, depois me falam o que vocês acharam. E é isso. Espero que tenham gostado do vídeo e até a próxima.